Graça e paz, seja bem-vindo ao nosso culto da família, da nossa família para a sua família. Esse é o mês do nosso aniversário, estamos completando 28 anos para a glória de Jesus, dessa obra tão maravilhosa aqui no bairro Granja Vista Alegre, no qual o pastor Antonino está aqui conosco. Nós temos sido tão agraciados, ensinados, pastoreados. Ele tem sido mais do que um pastor, ele é o nosso Pai, ele tem sido uma bênção e uma inspiração para todos nós. E nosso tema do aniversário desse mês está em João, no capítulo 4, versículo 35, e eu gostaria de ler com você agora, para nós darmos início a esse mês de agosto, que será uma bênção para todos nós, de muita gratidão, de amor, de celebração ao nosso Deus. João 4,35 diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Esse é o tema desse 28º ano aqui no Granja Vista Alegre. E eu quero orar com você para darmos início ao culto da família. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma, Senhor, este mês. Pai, nós te agradecemos por mais este aniversário, agradecemos pela vida do pastor Antonino, pela sua família, pastor Luiz, a sua família, pastor Jefferson, a sua família. Pai, a minha vida, a minha família, te agradeço, Pai, por todos os diáconos, obreiros, levitas, Senhor, todos aqueles que estão envolvidos para que essa obra, Pai, pudesse acontecer e prosseguir para a glória do Senhor. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado e nós cremos que grande colheita ainda vamos experimentar este ano, e nós, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que o Senhor abra os nossos olhos, abra os olhos de todos aqueles que não estão conseguindo ainda ver que os campos estão brancos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, ilumina os olhos da tua igreja para que possam ver que não haverá 4 meses, porque os campos já estão brancos. Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos esse culto da família e te louvamos em nome de Jesus. Vamos agora adorar ao nosso Deus. Nos ensina, Jesus, a ter um coração como o teu, um coração que perdoa, um coração que ama sem esperar nada em troca. Um coração que esteja disposto a obedecer à tua vontade. Nos ensina a ter um coração igual ao teu, Jesus. Nos ensina a ter um coração igual ao teu. Nos ensina a ter um coração bondoso como o teu. Nos ensina a ter um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, você pode adorar ao Senhor. Nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás, nada encontrarás de
adore aí da sua casa e diga: mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os seus olhos, perdoar com seu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Você pode colocar a mão no seu coração aí na sua casa? Você precisa pedir a Ele de todo o seu coração. Oh, Espírito Santo, vai sondando agora corações em cada lugar. Vai sondando agora esses corações que estão clamando, Jesus, por tua glória, por tua presença. Sonda agora o mais profundo de cada coração neste momento. Vai tocando, vai sondando o mais profundo, porque só tu toca onde ninguém toca, no nosso íntimo, no nosso profundo. Toca agora, Senhor, nesses corações que estão clamando por um coração como o teu, um coração que sabe perdoar, um coração que sabe amar verdadeiramente o irmão. Ensina-nos a ser como tu. Diga aí da sua casa: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Mais uma vez, diga: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, Jesus. Que período maravilhoso de adoração ao nosso Deus. Como nós celebramos pedindo ao Senhor: dai-nos um novo coração. Eu quero te fazer uma pergunta neste momento. Você já sofreu alguma rejeição? Você já rejeitou alguém? Imagina você sofrendo rejeição desde a sua infância. Como você lida com isso?
Você conhece as marcas da rejeição? Quando casa, às vezes a rejeição, ela pode jogar um futuro de alegria, de amor, por água abaixo. Talvez seu casamento está à beira de um colapso, porque ainda a sua alma sofre com as marcas do seu passado. Mas em Jesus, você tem cura para a sua alma. E nesse dia tão especial, nesse culto da família, nós estamos aqui com um casal muito precioso, Diácono Maurílio, missionária Lu, que estão aqui para poderem compartilhar aquilo que o Senhor fez na vida deles, cura, milagre e transformação. E Maurílio e Lucivânia estão aqui conosco no ministério, somando tanto, diáconos tão ativos, líder de célula, supervisores já foram, já passaram, como eles têm somado e hoje estão no ministério de consolidação aqui conosco. Tem assim sido uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor e hoje eles estão aqui para poderem compartilhar daquilo que o Senhor Jesus fez na vida deles e eu tenho certeza que você será muito edificado. E antes de passar a palavra para eles, eu gostaria de ler com você um texto bíblico para nós darmos como tema deste assunto tão relevante e tão importante para as nossas vidas. Se você tem a Bíblia, abra aí no Salmo de número 19, no versículo 7. A Bíblia diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Maurílio, está aqui conosco, cresceu num lar religioso, teve uma infância com algumas dificuldades, alguns obstáculos, e de 19 para 20 anos de idade, teve encontro com Jesus porque estava num trabalho, não gostava de crente, não tolerava crente, não achava que crente eram boas pessoas e tinha uma rejeição sobre a questão de ser crente, apesar de ser temente a Deus, mas tinha dificuldade de ver Deus como Pai, de ver Jesus como Deus, mas tudo começou a mudar quando ele entrou no emprego e encontrou alguém que abriu a porta da salvação para ele. Maurílio, Lucivânia, mais uma vez, sejam bem-vindos. Maurílio, como que foi essa sua experiência de salvação? É isso aí, pastorzão. Primeiro, boa noite, a paz do Senhor Jesus, É uma experiência muito boa. Como você disse, eu vim de um lar onde era bastante religioso, eu tinha temor a Deus, mas não tinha essa experiência com Deus. Desde criancinha, muito rejeitado mesmo, sofri assim, várias rejeições assim, pelo meu pai, pelos amigos, vizinhos, quer dizer, amigo não tinha, falava que era amigo, mas não tinha. Então, assim, eu era muito agressivo, muito violento, tomava remédio controlado desde criança. Então, assim, até os meus 17 anos, foi mais ou menos 10 anos, eu fiz tratamento no Hospital da Baleia. Para as pessoas, não tinha solução para mim. Eles esperavam o dia que ia receber a notícia que eu tinha morrido. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que todos os projetos assim que eu fiz, Ele veio concretizando dia após dia. Glória. Mesmo antes de eu me converter ao Senhor, eu já tinha feito planos de vida. E Deus veio concluir esses planos na hora certa. Aos 19 anos, quando eu comecei, 18 anos, eu comecei a trabalhar no transporte coletivo. E mais ou menos eu estava lá com os 19 anos, quando eu comecei a trabalhar com um motorista que ele era evangélico. E ele falava muito sobre Jesus, sobre a palavra para mim, e eu falava assim, você é coisa do homem, você também faz isso, e ficava aquela questão. Até que um dia eu resolvi questionar ele, eu falei assim, olha, mostra o que você está falando para mim dentro da Bíblia. Porque ele só falava, mas ele não mostrava na Bíblia. E quando ele mostrou, eu falei assim, dele eu posso duvidar, mas da palavra de Deus eu não posso duvidar. Aí começou a gerar um temor diferente no meu coração.
Foi aí que a palavra começou a trabalhar no meu coração, né? E ele sempre me convidava, vamos à igreja. Eu falei, vou, mas não ia. E ele falava, vamos, vou, mas não ia. Eu marcava, mas não ia, até que ele me convidou para ir num trabalho que teve na Gameleira. E foi assim, bem complicado. Eu parei serviço, eram umas 2 horas, eu levei roupa, tomei banho na casa dele. Foi algo assim que eu jamais imaginaria que eu faria, e eu fiz. E nesse dia eu vi Deus operar milagre ali naquele lugar. Glória a Deus. E quando eu vi assim com os meus olhos mesmo, não foi história que foi contada, Deus operando na vida de um adolescente. Deus ali destapou os ouvidos dela, curou ela mesma ali. Ela era surda e passou a ouvir assim instantaneamente. E eu vendo aquilo ali, eu falei assim, gente, é Deus. E foi feito um apelo, algo que eu não esqueço, já tem muito tempo isso, mas eu não esqueço da forma, quando foi feito o apelo, eu ouvi uma voz falando comigo, aceita. Foi feito o apelo para aceitar Jesus, e eu ouvi a voz falando assim, aceita. Aí eu ouvi uma segunda voz falando assim, hoje não. Aquela primeira voz falou assim, aceita hoje, porque amanhã pode ser tarde. E eu ali já identifiquei que era o Espírito Santo falando comigo e o inimigo falando. Então, na hora, eu já aceitei a Jesus. Quando o motorista olhou para mim, eu já estava chorando, coisa que... Glória a Deus. Então, essa foi sua experiência. Você viu Deus atuando na vida de alguém, você teve uma experiência muito forte com Deus e deu esse passo inicial. Como isso é fantástico. Lucivânia, o Maurílio teve algumas fases difíceis, queridos, e o Maurílio me compartilhou, conversei com ele, que por muitas vezes ele pensou que iria morrer, que aquele dia que ele saía de casa era o último dia de vida dele. Que momento difícil e traumático que ele viveu. Lucivânia, para você como esposa, como companheira, como mãe, como foi viver esses dias tão difíceis assim para vocês? A paz do Senhor, pastor. Foi um momento assim, houveram, né, muitos momentos. O primeiro deles foi, eu não me lembro, semanas que o Aleph havia nascido, e foi a primeira crise dele assim que eu vi, eu presenciei, né, que ele passando mal mesmo, e a ponto de perder o fôlego e começar uma situação assim bem, eu falei, meu Deus, naquela hora que eu vi, eu falei, Senhor, eu acabei de casar, meu filho acabou de nascer, e agora eu só pensei nisso na hora, né? Vou ficar viúva, vou ficar sem marido. Aí, graças a Deus, ali a gente orou, ele orou e clamou ao Senhor, e na hora Deus deu livramento, porque realmente a sensação é que ele iria falecer ali naquele momento. E depois disso também houveram outros, ele tinha crises de dor de cabeça assim, forte, que ele tremia na cama, ele chorava. Às vezes eu falei assim, gente, eu nunca vi um homem chorando. Foi assim, como assim, um homem chorando porque está passando mal? Foi realmente muito marcante, muito. Então era dor assim muito intensa, né? Sim. Maurílio, e você veio com algumas marcas da sua infância que muito forte na área da rejeição, que trouxeram até alguns problemas no casamento de vocês me compartilharam. Talvez você também tenha vivido isso, né? A rejeição traz algumas marcas e algumas consequências, se ela não for tratada, que pode custar mesmo um sonho. E você viveu isso, qual que é essas marcas que essa rejeição que você sofreu na sua infância, na sua adolescência, trouxe para a sua vida? Interessante. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho sobre a primeira questão, porque o que aconteceu? Era por volta de umas 22 horas, mais ou menos, e eu estava trabalhando, e estava assim, bem suado, e eu estava tomando um xarope, e a partir do momento que eu tomei aquele xarope, eu estava bem agitado, eu creio que eu aumentei um pouco a dosagem ali, e tampou toda a minha respiração. E o que Deus falou para mim na hora, que se eu não lutasse, eu morreria. Ou seja, ali eu entendi claramente Deus falando comigo, se você não lutar, você vai morrer, porque tampou. E eu comecei a gritar mesmo. E ali o ar sumiu.
E eu saí de dentro de casa e fui lá para fora, para a varanda, e eu gritava mais alto, mas assim, não saía aquele som, até que Deus deu o livramento ali, naquela hora da morte. Mas eu entendi claramente a voz de Deus falando: se você não lutar, você vai morrer. Né? E assim, eu só pensava assim sobre aquela criança muito amada, muito desejada, planejada, e eu falei assim: eu não posso deixar eles aqui, né? Ela, né, recém-casado, 1 ano e pouco de casado, eu não posso deixar. Mas o que acontece com as marcas? Devido à rejeição que eu sofri desde criança, eu tinha um problema muito sério assim com o meu pai, porque eu me sentia rejeitado por ele e eu queria ser perfeito. A rejeição, ela tem alguns pontos que é difícil, ou seja, você vê que você não é bem aceito, então você quer fazer tudo perfeito. Só que nesta maneira de pensar, você quer que as pessoas também sejam perfeitas. E aí que era a dificuldade, porque eu não conseguia ter amigos, porque eu queria que eles fossem perfeitos. Então, quando eu via as pessoas fazendo algo errado, eu as rejeitava. Ou seja, pelo motivo de eu ser rejeitado, eu acabava rejeitando as pessoas também. Então, aquilo que você sofreu, você acabava também fazendo as pessoas sofrerem, né? Sem a intenção, muitas vezes, mas por causa das marcas da rejeição. Exatamente. Você foi criando algumas barreiras, alguns protocolos para você, né? De autoafirmação, de achar que você era o único que sabia fazer as coisas. Isso tudo eram marcas da rejeição. Criava ali uma certa seleção. Algo também que foi criado dentro de mim foi uma dureza muito grande, porque eu era muito duro com as pessoas. Então eu tinha a minha verdade, ou seja, a forma com que eu falava, ela era dura. E as pessoas não, lógico, ninguém vai aceitar essa forma de falar. Eu era muito duro, eu era muito justiceiro. É assim, pronto, aquela fala assim, que é uma falta de educação, né? E você acha a verdade, pronto. Você acha que essa forma sua dura de ser é uma defesa que você criou para não sofrer mais rejeição? De uma certa forma era. Porque, por exemplo, quando eu conversava com você, eu já conversava pensando na resposta que você ia me dar, e eu já estava criando uma outra resposta. Então era assim, era muito armado, porque eu queria ser perfeito. E para ser perfeito, eu tinha que ser o último a falar. Entendeu? Ou seja, numa conversa, quem tinha que ter razão era sempre eu. Aquele medo de errar, aquele medo de falar alguma coisa e as pessoas rirem. Então isso tudo foi marcas que você foi trazendo, né, que veio desde a sua infância, rejeitado desde o ventre. Você teve uma experiência, mesmo após a sua conversão, você teve uma experiência em 2013 que marcou a sua vida, marcou o seu casamento. Como é que foi? Então, aí foi top. Eu glorifico muito a Deus, porque 2013, eu nunca fui supersticioso, mas o pessoal fala muito sobre sexta-feira 13, né? E eu falei assim: olha, se existe essa questão de sexta-feira 13, eu estou vivendo o meu ano 13. Eu falo que 2013 foi o pior ano da minha vida e ao mesmo tempo foi o melhor ano da minha vida. Por que o pior ano? O pior porque tudo que você puder imaginar de dificuldade de relacionamento e financeiro foi o que eu passei. Eu trabalhava de 8 da manhã até as 18. Eu tinha pessoas trabalhando sobre a minha responsabilidade e eu estava precisando de ganhar a cesta básica. Então esse ano de 2013 para vocês estava com cara de que ia ser o pior ano da vida de vocês. Pior. Só que assim, Deus, como Ele tem a forma maravilhosa de trabalhar, né? Eu fui convidado para participar de um trabalho. Esse trabalho teve uma duração de 9 meses e tinha um custo, né? E quando eu fui convidado pelo meu líder, eu falei assim: não tem condições nenhuma, não tem condições. Aí ele falou assim: olha, a igreja vai pagar, você não vai ter nenhum custo. Eu falei: não tem condições nem de ir. Ele falou: não, nós vamos te levar. Então eu não tinha nenhum real, não tinha nem 50 centavos no bolso, e eu ia de carona,
entendeu? O lanche era 0,800, a igreja pagou tudo. Então eu fiz o quê? Eu falei, Deus, eu quero receber. Eu mergulhei mesmo de coração para me receber. E literalmente, pastor, eu acho que ninguém recebeu tanto como eu recebi ali. Deus me fez nascer de novo ali naquele trabalho. Nascer mesmo. Eu vejo assim como Jesus falou com Nicodemos. Então, era 9 meses nesse curso. Tive o privilégio de estar lá também com o Maurílio. Tínhamos uma equipe muito preciosa lá, né, na Clínica da Alma. E foi um período muito rico que Deus ele trouxe. Então, 2013, tudo para ser o pior ano da sua vida, Deus te surpreendeu. Aí eu lembro de Isaías que diz que para cada dia de vergonha, Deus tem para nós dupla honra. Então, como que o Senhor ele é fiel. E lá nesse curso, o que Deus ele foi tratando na sua alma para que você fosse plenamente curado da sua cura interior? Então, um dos pontos que foi muito focado lá foi a questão do perdão. Não tem como ter uma vida plena sem saber perdoar. Então, na sua opinião, que viveu esse momento, o perdão é a porta, é a chave, é onde tudo começa. Perdão é a chave de tudo. Eu só tive essa oportunidade de Deus trabalhar no meu coração porque eu entendi a questão do perdão. Mesmo que já tinha muito tempo que eu estava congregando, já fazia parte de liderança, mas não tinha realmente entendido realmente a questão do perdão. Mas quem você teve que perdoar para essa cura acontecer na sua vida? Quem te rejeitou? As pessoas que estavam à sua volta, que você achava que eram os culpados dos seus problemas, da sua vida não estar da forma que você gostaria que estivesse? Então, não é que eu culpava as pessoas, mas mesmo sabendo que a mãe me amava muito, eu precisei liberar perdão para ela. A minha mãe gerou uma independência muito grande sobre a minha vida. Ela acreditava muito em mim, depositava muita confiança, e eu me tornei muito independente. Isso me gerou um problema. Perdoei também o meu pai, né, por causa da rejeição. Eu perdoei o meu pai. E algo muito importante que Deus me levou a perdoar, que às vezes as pessoas não param para pensar, que foi perdoar a mim mesmo. Porque como eu era muito perfeccionista, eu não aceitava o meu erro. E aí eu aprendi a perdoar, ou seja, quando eu errava, eu não perdoava. E quando eu aprendi a perdoar a mim mesmo, Deus começou a trabalhar essa questão na minha vida. Ou seja, o rio fluiu. Qual aspecto que você teve que perdoar o seu pai? O que foi a rejeição, assim, literal mesmo na família? Então, pastor, o que acontece? O meu pai ele teve um relacionamento fora do casamento. E desse relacionamento veio uma criança. E bem perto, a minha mãe ficou grávida. E o meu pai acreditava que eu não era filho dele. Que foi, no caso, de uma vingança da minha mãe. Tanto o meu pai como a minha mãe, eles tinham um pouco de dificuldade nessa área de fidelidade conjugal. Então você assim, foi um filho que foi gerado, mas não tinha uma expectativa. Não foi um filho que foi desejado, se assim eu posso dizer. Não. A partir do momento que a minha mãe falou que estava grávida, o meu pai já rejeitou. Ele falou, eu não aceito. Então houve assim, várias tentativas de aborto. Pelo menos umas 3 a 4 tentativas. Não da parte da minha mãe, mas da parte do meu pai. Ele não aceitava. E eu sou caçula, né, de 5 irmãos. Só que, o que acontece? Assim como meu pai não me aceitava, minha mãe já me tratava como um bonequinho de ouro. Eram os dois extremos. Quando um não aceitava, o outro super protegia. Exatamente. E isso parece que gerava nele ainda mais uma indignação. Entendeu? Então, um dos problemas que o meu pai ele não me aceitava, como criança, no interior, o pessoal vai fazer o quê? Quer que o filho vai ajudar a capinar,
Entendeu? Quer que o filho vai ajudar a trabalhar. Aí eu não gostava de fazer isso, capinar para mim de jeito nenhum. Então eu quebrava o cabo da enxada, eu me enrolava, eu não trabalhava. Então a rejeição trouxe em você também esse sentimento de rebelião. De rebelião, e forte. Entendeu? Então, assim, outro detalhe, por exemplo, meu pai ia fazer uma cerca, aí ele queria fazer a cerca aproveitando as árvores que tinha pelo caminho. Eu queria que a cerca fosse feita com uma linha, alinhadinha. Parece que eu já tinha a veia de pedreiro. Eu queria que fosse tudo alinhadinho, tudo perfeito. E aí a gente brigava. E ele, como pai, queria que eu obedecesse. Eu queria que ele me obedecesse. Então você vê como é que o problema da rejeição, o Satanás ele trabalha tanto nessa área, que isso foi trazendo um problema entre o seu relacionamento e o relacionamento do seu pai. E esse problema de rejeição também trouxe alguns prejuízos para o seu casamento após, né, vocês se casarem. Como é que foi, Lu, esse momento? Você também vem de um histórico, né, de algumas dificuldades também de rejeição. Como é que foi esses dois cometas assim colidindo? Como é que foi essas experiências? Colidindo mesmo, né? Porque eu me casei com 19 anos. Faltava meses para completar 20, mas eu era uma criança. Eu olho que o meu amadurecimento veio bem mais tarde, após os 25 anos. Então, assim, mas eu tinha uma noção de que era uma família, de como me comportar, o que seria uma dona de casa, fidelidade, essas coisas todas a gente trouxe, tanto eu como ele. A gente Você tinha um padrão, isso, né? Exatamente. Porém, e conhecendo, né, eu também aceitei a Jesus, eu tinha meus 17 anos, mais ou menos nessa fase, mais ou menos na mesma época que ele, só que ele aqui e eu no interior. Então eu vim assim de um lar também, por um lado de super proteção do meu pai, né? Meu pai no interior você não tem banco, você não tem, sua realidade é toda diferente. Anos atrás, né? Agora já mudou. Mas eu não saía para lugar nenhum, eu não fazia nada, eu era aquela pessoa mais quieta, mais na minha, mais menina mesmo. E aí me caso com o Maurílio, que assim, 10 anos de idade, ele já trabalhava. 17 anos, ele já tinha seu primeiro lote. Era uma mente, assim... 15 anos. 15, né? Todo evoluído. Então, assim, e eu toda, né? Foi muito, muito difícil. Então, assim, eu com as minhas rejeições, com meus medos, com meus traumas, né? De coisas que eu vivi na minha pré-adolescência. E, assim, vim com essa bagagem toda... Mas até nisso eu creio que foi mesmo Deus, sabe, que preparou toda essa situação. Eu creio, eu falo para minha família, eu falo assim para todo mundo. Foi Deus quem me trouxe para cá. Não tenho medo de errar em falar que eu estou aqui, sabe? Deus preparou tudo porque eu precisava sair de onde eu estava e eu precisava de uma mudança que eu não ia conseguir lá. Então, assim, trouxe prejuízos, muitos, porque a gente... Aí começou o choque, né? Ele muito espertinho e eu mais na minha, mais caladinha. Então, quando ele ia falar alguma coisa, igual ele falou que ele era muito duro para responder, para falar as coisas. Quando ele ia falar, assim, e meu pai era um pai autoritário também, né? Aí eu vim com essa coisa, né? Da figura masculina. Quando ele falava, eu... só escutava. Você submetia tipo, e falava mais tem nada. Tem toda a razão. Para mim, tá bom. Eu sempre, na minha concepção, na maneira de falar, às vezes ele estava falando uma coisa assim, realmente era uma coisa certa. Mas aí, como para mim eu recebia aquilo, até os primeiros anos, eu recebia aquilo como, nossa, eu sou muito burra, né, gente? Peraí, vamos fazer direito. Mas por quê? Por causa da dureza das palavras dele e por causa de como eu vivia antes, né? Então, assim... Sua criação, a forma que você exatamente. Veio. E como é que foi, assim, o ápice que vocês quase separaram? O que aconteceu, assim, nesse momento? Eu vejo mais a questão da incompatibilidade, né? Assim, eu pensando e agindo de uma forma e ele pensando também e agindo de outra forma. E ele ia falar alguma coisa comigo, eu naquilo que ele queria que eu mudasse, eu não mudava. E naquilo que eu queria também que ele mudasse, não entrava em um acordo. Porque, indiretamente, eu achava que eu estava certa e ele também. Aí um dia, a gente já tinha o Maurílio Júnior, ele devia já ter seus 5 anos, não me lembro, 4 para 5 anos.
Aí a gente sentado assim, e ele arrumando meu cabelo, e a gente conversando assim e tal. E ele virou para mim e falou assim, olha, vamos separar enquanto a gente é amigo. Então vocês chegaram assim a um ponto de falar mesmo, literalmente em separação. Sim, e ele Várias vezes. E várias vezes, mas esse dia a gente estava assim, ele escovando meu cabelo pra gente ir pra igreja, pro culto. Aí eu tô assim, na hora, eu deu aquele, não quero separar, eu não casei para isso. Aí acho que ele deu aquela acordada também, tipo assim, né? Simplesmente por não nos entendermos, não querer, sabe? Aí eu falei com ele, olha, é muito fácil, né? A gente querer chutar o balde e largar para lá do que resolver. Então, a gente tem que resolver. Eu não quero, eu não vou sair daqui. Se você quiser ir embora, você vai, mas eu não vou sair daqui, não. Eu não abro mão. Mas aí, eu joguei a responsabilidade para ele. Aí, acho que ele deu aquela acordada também e ele falou assim, não, peraí, então vamos mudar. E a partir daí, a gente começou a trabalhar. Eu não falava do que eu queria, eu não sabia expor, sabe, o que eu queria. E eu ouvi um dia conversando com o pastor, onde a gente congregava, ele falou assim, olha, Lu, você tem que fazer saber. Ninguém vai adivinhar o que você está pensando, você tem que abrir a boca e falar. Aí eu fui me revestindo de coragem, chegava, eu sempre tive essa coisa comigo. Às vezes ele falava alguma coisa, ele estava naquele... Aí ele falava, e eu sempre fiquei calada, quieta, esperando, falava, você não vai falar nada, não? Eu, não, agora não. Esperava o momento certo, né? Aí eu deixava passar 2 dias. Nunca chegava o momento certo. Não, mas eu esperava abaixar a poeira, uns 3 dias depois e tal. E aí a gente tocava no assunto de novo e eu já falava. Aí quando eu falava com ele, ele falou assim, passava... Aí ele também não me respondia. Passava um tempinho, uma semana, ele... você lembra? Ele falava para mim, você lembra? Até que você tinha razão naquele assunto e tal. Aí eu, ufa. Então, e tudo isso, né, derivado das rejeições. Das tanto rejeições. que ele sofreu, quanto você também sofreu. Isso quase jogou o casamento de vocês. Sim. Eu era divórcio. muito insegura, eu era muito ciumenta, muito mesmo, a ponto de eu orar e falar, Senhor, me liberta. Porque eu achava que eu ia ficar louca, sério, de tão assim... Aí fui orando, sabe? Eu falei, não, eu não aceito isso. Eu orei dessa forma, Senhor, eu não quero ser assim. Eu não vou ser assim, me liberta, porque isso está me prejudicando. Só que eu sofria muito mais que ele. Então, eu imaginava coisas e para mim já estava acontecendo. E eu sofri muito. E o interessante é que vocês dois, né, decidiram e entenderam que precisavam de cura. Sim. Esse é o ponto principal de todo ser humano. É quando ele entende que ele precisa e ele pode mudar. Um ponto, pastor, que tanto da minha parte como da parte dela, nós entendemos a questão do casamento, que nós viemos da seguinte forma, casamento é uma vez. Então, a gente pensava em separar por causa da dificuldade de resolver aquele problema. Ou seja, quando eu tentava conversar com ela, ela não respondia. Quando eu casei, eu pensava assim, eu comecei a trabalhar com 10 anos, eu estou voando, eu já tinha projetos, planos de vida, e eu esperava alguém que fosse me ajudar, que fosse andar comigo. E quando eu chegava perto dela, que eu falava algo, ela, não, eu tenho medo, eu não tenho coragem, não sei o quê. Aí eu falava assim, não serve para ser minha ajudadora. E aí eu era duro nesse sentido. Então eu falei assim, não serve. Mas não é que eu não amava ela. Mas aí vinham essas questões, mas a gente não conseguia resolver isso. Mas algo tinha dentro de mim, tinha dentro dela. O temor a Deus. Glória Porque a se Deus. tem algo que a palavra diz, é verdade. Deus odeia o divórcio. Amém. E a gente entendia isso. Por isso, nós lutávamos para permanecer E lutou juntos. pelo casamento. Em 2013, quando você passou lá pela Clínica da Alma, você saiu esse ano difícil que vocês viveram, né, casal, família. Quando você volta para casa após um momento lá profético que foi feito, foi realizado lá, que você, né, orou pedindo, Deus, eu preciso de um milagre. Você lutou pelo seu milagre. Muito importante você entender isso, querido, você que está nos assistindo, que você é e pode ser a resposta daquilo que Deus tem para a sua vida. Você tem que ter fé, convicção e lutar pelo seu milagre. Olha que lindo, né? Eles achavam que eram incompatíveis, mas ninguém é incompatível quanto Jesus está
A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras dificilmente se arrebenta. Quando realmente o casal entende e tem o temor do Senhor, Jesus restaura qualquer alma. E Maurílio, em 2013, você saiu de casa assim, de uma forma e voltou de outra. O que aconteceu lá nessa clínica da alma que te mudou radicalmente? Então, eu saí um homem violento e voltei um bebê. Literalmente nasceu de novo. Literalmente eu voltei um bebê. Ou seja, aquele homem violento, agressivo, ficou para trás. As marcas da rejeição, ficou aquelas marcas que você achava que você tudo. nunca ia mudar. Pastor, tinha uma legalidade que era colocada sobre a minha vida, que na minha família falava assim, algo difícil, Maurílio resolve. Se de brigar, Maurílio resolve. Se de xingar, Maurílio resolve. Ou seja, qualquer coisa que era difícil, Maurílio resolve. Então eu carregava comigo aquele fardo do valentão, do briguento, eu carregava aquilo comigo. A rejeição trazia até mesmo como se fosse um para-raio de problemas. E vinha, era com certeza. Então, a partir daquele dia, ficou tudo para trás. Eu cheguei assim, tranquilo, calmo, sereno, sossegadinho. E quando eu bati no portão que eu chamei, ela olhou para mim. Ué, o que aconteceu? Você está diferente? Aí eu vou te explicar. Então lá você entendeu o valor do perdão, como você bem pontuou. O perdão foi a chave. Você perdoou o seu pai, você perdoou a sua mãe, você foi ministrado pela palavra de Deus, você deixou com que essa palavra entrasse profundamente no seu coração, porque essa é a proposta de Jesus, queridos. Jesus disse assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Talvez você se identificou muito com esse testemunho aqui até esse momento. Eles vão fechar com chave de ouro. Talvez você está aí assim, mas meu casamento também está assim. Eu sou essa pessoa. Você está se vendo nas pessoas dele. E eu quero dizer para você, do mesmo jeito que Jesus curou eles, Jesus também vai curar a sua vida. Você foi lá, liberou perdão, você perdoou, Maurílio perdoou. O que você precisa fazer também agora, querido, é começar a amadurecer a ideia de perdoar aqueles que você acha que foram os causadores dos seus problemas. Talvez você não teve escolha quando você foi ferido, mas hoje você tem a escolha de ser curado. Essa escolha é sua. Você voltou em 2013, saiu um homem, voltou outro. Como é que foi, Lu, assim, receber um novo marido? Ai, gente, é uma coisa assim, foi muito interessante, essa chegada dele, né? Ele já estava, né? Eu achei legal, eu nem estava prestando atenção no detalhe do tempo do curso, né? Que foram 9 meses. Profético, né? Profético. Assim, foi muito, muito legal, porque não que ele chega, às vezes ele chega também, porque ele é esse, né? Você conhece, todo mundo conhece, os irmãos conhecem, ele é esse, uou! Mas assim... Mas no sentido, não sei te explicar. Na hora que ele chegou, que ele bateu no portão, eu tô assim, gente, mas que batido diferente, mas totalmente diferente. Você viu que a atmosfera havia mudado. Exatamente, a atmosfera, algo diferente. Meu Deus. Aí eu abri o portão, na hora que eu abri o portão, que eu olhei para ele, sem ele falar nada, só aquela serenidade, aquela coisa assim. Eu falei, gente, o que aconteceu? Aí ele foi entrando, andando devagarinho, aquele sorrisinho assim. Eu vou te contar. E eu falei, e eu falei, então conta, senta aqui e tal. Véio. Queria ouvir logo, né, o que está acontecendo. Aí ele foi, sentou, contou e tal, a experiência que ele viveu lá. Então eu falei assim, gente... E dia após dia eu fui vendo assim, realmente, não foi uma mudança que ele falou assim, a partir de amanhã eu vou ser diferente. Não, ele já chegou mudado. Foi assim, sobrenatural mesmo. Foi... E hoje já tem que 7 anos, né, após esse curso, em 2020, Sim, nós estamos em 2020. Anos. E qual Maurílio que você prefere? Maurílio antes ou Maurílio depois? Sim... Eu prefiro o Maurílio de agora, né? Antes não, de agora. Que benção. Então, assim, muitos frutos, né? Porque tem todas as qualidades do outro, porém, tudo moderado, né? E eu também cresci com a mudança dele, porque eu falei assim, pronto, agora também, né? Eu preciso mudar algumas coisas. Fui buscando algumas coisas que eu vi que eu precisava mudar também, sabe? Então, assim, é querer mudar.
tem que querer. Porque não existe casamento perfeito se você não quiser mudar. Todo mundo tem problema, existem problemas que são mais assim, né? Mais extremos, que realmente precisam de uma intervenção, de cura, de libertação. E a gente tem que querer. E foi assim, o que aconteceu, né? Foi o querer. Benção. Foi o querer de um e de outro. Como é que a cura de um traz um benefício para a família? Isso é tão importante nós entendermos isso. Eu queria pedir ao Maurílio, né, para deixar uma palavra para os casais, do Silvânia também para deixar uma palavra. Eles estão agora, na próxima semana, né, celebrando mais um aniversário para a glória de Jesus de casamento. São quantos anos já de casados? 22. 22 anos de casados, na próxima semana. Um casamento que tinha tudo para ter um fim. Mas Jesus, através da cura, do milagre, do querer deles em buscar ajuda, hoje eles estão para a glória de Jesus, têm 2 filhos maravilhosos, é um exemplo à nossa família. Então, assim, eles realmente estão vivendo o que Jesus falou, que ele veio para dar vida e vida em abundância. Então, deixa uma palavra aí para os casais, né, em nome de Jesus. Então, é interessante, pastor, que um ponto que eu sempre trabalhei foi a questão da fé. A fé é o ponto principal, né, na palavra de Deus. Eu sempre fui muito objetivo. E sendo objetivo, algo que assim, a gente falou sobre os filhos, eu quero dizer algo assim, muito interessante, porque o meu filho, eu falei, Deus, eu quero um filho homem. Deus deu um filho homem, né? Depois eu falei, Deus, eu quero um outro filho, se possível homem. E eu falei assim, com a diferença de 4 anos, e se possível nascesse no mesmo mês e no mesmo dia. Foi oração. Os meus filhos fazem aniversário dia 8 de novembro. Foi oração, isso não foi coincidência. E isso ninguém tira de mim. Entendeu? Quando eu tinha uns 13 anos que eu orei ao Senhor, mesmo não conhecendo a palavra, eu falei que eu queria casar com 25 anos, queria ser pai com 26 anos, e assim, Deus fez tudo isso. Eu falei que não queria pagar aluguel, e Deus trabalhou essa questão sobre a minha vida. Por quê? Porque eu fui objetivo. E o que eu entendo, o que eu quero deixar para você hoje, que talvez está passando por dificuldade no seu relacionamento. Seja objetivo com Deus. Deus não quer que você fale muito, mas Deus quer que você fale o que está realmente no seu coração, o que realmente você quer. Eu sou objetivo com Deus no tocante ao meu trabalho, é carro, é casa, tudo. Eu falo, Deus, o desejo do meu coração é esse. O Senhor pode fazer? E eu espero o sim ou não. E se Deus falar não, eu pergunto o porquê. Porque quando Deus responde o porquê, é onde que você tem a oportunidade de trabalhar na sua vida aquele erro. Então eu trabalho dessa forma, porque eu entendi que assim nós conseguimos ser vitoriosos com Deus. Então o conselho que eu te deixo, seja objetivo com o Senhor. Não tenta enganar Deus. Seja sincero com Deus. Quando eu tentava lutar com a minha força, eu não consegui, mas quando eu fui de acordo com a palavra de Deus, eu fui vencedor e vitorioso. Não é, meu bem? Amém. E a palavra que eu queria deixar é que vale a pena lutar. Vale a pena você correr atrás daquilo que você sonhou, sabe? De repente, aquilo que você sonhou pode se tornar um pesadelo em um determinado período da sua vida. Mas se você correr atrás, se você trazer à luz da palavra, sabe, os princípios que o Senhor determinou que foi, né, determinado para a família, apodera dele, firma nesses princípios, porque só com eles é que a gente consegue vencer. Senão, não tem jeito. Eu louvo a Deus pelas vidas das pessoas que passaram por nós, né? Quando a gente conheceu o caso de oração, que foi lá nos anos 2000, né? A missionária Maris era da congregação do Monte Castelo, a gente conheceu ela lá, e se não fosse casa de oração na nossa vida, se a gente não tivesse ido naquele período, realmente não ia ter ninguém para nos ajudar. E a gente não ia conseguir vencer. Então, busque a ajuda daquela pessoa que você sabe que pode te ajudar. Se você não dá conta sozinho, mas lute, não abra mão da sua família. Porque o Senhor, o desejo dele é abençoar as famílias, é que as famílias sejam abençoadas para abençoar outras famílias também. Glória a Deus, muito obrigado, que Deus continue abençoando vocês ricamente. Queridos, eu quero deixar uma palavra para você nesse momento que nós escutamos esse testemunho tão rico e abençoador.
Talvez você se identificou muito. Eu tenho certeza que Deus falou muito ao seu coração. Talvez você já passou por esses momentos, já superou. Mas talvez você ainda está naquele quadro de pessoas que está passando e não sabe o que fazer ou não sabia o que fazer, como fazer e quando fazer. É para você que eu quero deixar uma palavra agora. A Bíblia diz que nós fomos gerados em Deus antes da fundação do mundo. Talvez você estava no contexto, ou você está no contexto que o Maurílio viveu, que foi um filho que foi gerado, mas não foi desejado. Talvez os seus pais biológicos não entenderam o seu valor, mas eles não são culpados por isso. Eles também são vítimas de feridas, por isso eles feriram. Mas eu quero dizer para você, você não veio à existência quando você estava no útero. A Bíblia diz que você começou a existir antes da fundação do mundo. Antes dos seus pais te gerarem, Deus sonhou com você. E o segredo da cura está no perdão. Não é você voltar ao seu passado, é você voltar à sua origem. Porque antes de ser rejeitado no ventre ou durante a vida, você foi amado por Deus de eternidade a eternidade. Você tem um pai. Talvez você nunca teve ninguém, um homem, para você chamar de pai. Mas eu quero dizer para você, você tem um pai todo-poderoso que tem o prazer de escutar de você, Pai Nosso. Como Maurílio, ele deu essa palavra. O pai dele não entendeu o seu valor e criticava muito ele. Mas quando ele entendeu que ele tem um pai, ele começou a orar com objetivo. Olha que milagre. Ele colocou até a data que ele gostaria que os filhos dele nascessem e o pai concebeu para ele. Sabe por quê? Porque ele começou a relacionar com Deus não como uma religião, mas sim como um pai e ele como um filho. E você, a partir de agora, eu creio em nome de Jesus, que você está começando uma nova história de um novo relacionamento com Deus. Não como um Deus distante, mas como um pai. Mas eu quero desafiar você a perdoar a todos que te feriram para você experimentar o melhor de Deus. E eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, ajude a cada um dos teus filhos a perdoar quem precisa ser perdoado, a perdoar a si mesmo. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor quem fez o milagre na vida do Maurílio, da Lucivânia, no casamento e na família deles, é o mesmo Deus que está operando o milagre nessas vidas no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, vem com cura nessa alma. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, essas cadeias de rejeição que estão prendendo essas vidas, em nome de Jesus, nós quebramos agora, nós despedaçamos agora, com poder e autoridade no nome de Jesus Cristo. Você não nasceu para ser infeliz, você não nasceu para ser infeliz no seu casamento, no relacionamento, você não nasceu para viver uma vida infeliz, você nasceu para ser e é amado por Deus e viver o melhor de Deus, porque você foi amado por Deus antes da fundação do mundo. Pai, em nome de Jesus, eu libero cura e perdão para cada uma dessas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Vamos assistir agora um vídeo muito especial que nós fizemos com muito amor e com muito carinho para esse casal tão especial que completa na próxima semana 22 anos de casamento.
Como é bom ver família restaurada. Esse vídeo é tão impactante. Que bênção ver essa família assim totalmente transformada. Eu quero dizer para você, do mesmo jeito que Deus, Ele operou esse milagre na família, né, do Maurílio e da Lucivânia, Deus também tem uma bênção para você. Isso não está restrito a eles. Isso é para você. A Bíblia diz que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. E a Bíblia também diz que aquele que é nascido da fé, ele se torna filho de Abraão. Então Deus tem uma bênção para a sua casa, para a sua família, e chegou o tempo de você viver aquilo que Deus prometeu para a sua casa e para a sua família. Eu tenho certeza que Deus, a partir de hoje, está escrevendo uma nova história para vocês. Dê um passo de fé, não desista, tenha coragem e lute pela sua família. Deus é um Deus zeloso, um Deus que ama a família. Nós temos cultos presenciais aqui na igreja, no domingo, 8 da manhã, 10 da manhã, 17 horas e às 19 horas. É tempo de você dar um passo de fé. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tem um número do WhatsApp. Você vai mandar o seu nome e confirmar qual horário você vai estar aqui. Primeiro passo de fé que você vai dar, vindo para os cultos presenciais, você vai ver, Deus vai mudar a sua história. Eu tenho certeza disso. Deus abençoe a sua casa e abençoe a sua família. Venha participar conosco, nós vamos ter um prazer estar aqui com você no próximo domingo, para juntos celebrarmos ao Senhor, porque Deus merece toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. A obra do Senhor continua e eu quero desafiar você a ser fiel ao Senhor no seu dízimo e na sua oferta. A Bíblia diz, traga todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados. É tempo de você viver as bem-aventuranças do Senhor também na sua área financeira. Continue sendo fiel ao Senhor, porque o Senhor é fiel a você. Tem aqui a descrição dos nossos dados bancários. Se você quer devolver o seu dízimo ou a sua oferta aqui na nossa congregação, que Deus continue te abençoando, você ricamente. E eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por cada dizimista e por cada ofertante, que o Senhor continue abençoando cada um deles, no nome do Senhor Jesus Cristo. Próxima semana, testemunho maravilhoso e especial. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos. Vamos juntos levar as boas novas do Cordeiro. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer a sua paz sobre a sua vida, sobre a sua família, no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, não somente hoje, mas para todos sempre. E não se esqueça, um povo, uma igreja e uma nação.